Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar sobre o poder da empatia na criação dos nossos filhos. Você já parou para pensar nisso? Empatia agora é a palavra da moda, né? Todo mundo fala, a gente precisa de empatia nas nossas relações, no nosso trabalho, na escola, precisa de empatia para saber lidar com os conflitos. E como é que a empatia pode ser boa, pode trazer benefícios aí na criação dos nossos filhos, né? Para você que é pai, para você que é mãe, e como é que ela pode ajudar nesses nossos conflitos do dia a dia. Porque com certeza vão aparecer os conflitos, né? Não se trata aqui de acabar com os conflitos, isso não existe, nem se a gente ficar sozinho, a gente vai ter os nossos conflitos internos, então se relacionar é estar em conflitos, conflitos vão aparecer, relacionamento tem conflito. A grande chave é como é que a gente lida com esses conflitos e como é que a gente enxerga esses conflitos como uma oportunidade, como um aprendizado, como uma oportunidade de diálogo, como uma abertura para uma relação mais saudável, mais conectada, mais aberta, né? Que no fim é isso que a gente quer. E a empatia é essencial nessa comunicação, que a gente fala que é uma comunicação não violenta, né, que vai trazer mais conexão, porque normalmente as nossas relações, a nossa linguagem, ela é violenta. Né? Quando eu ouço, de repente, no restaurante, o pai falar para o filho, come tudo, se você não comer tudo, você vai apanhar. E se você não fizer isso, você não vai, eu não te dou aquilo, e essas ameaças, todas essas coisas que já estão incorporadas, essas falas que estão incorporadas no nosso dia a dia e a gente vai falando sem perceber, isso é uma linguagem muito violenta se a gente parar para pensar. E a gente às vezes abusa, né, do nosso papel de adulto e da criança como um ser menor ali, a gente abusa aí da nossa autoridade e a gente cai no autoritarismo, a gente cai na violência. Então é isso que a gente quer transformar essas relações. E a empatia é essa capacidade da gente escutar sob o ponto de vista do outro. Quando a criança vem com um comportamento inadequado, né, com um comportamento considerado errado, que não é legal, normalmente é porque ela tem uma necessidade não atendida. Todos esses comportamentos inadequados são a expressão de uma necessidade não atendida. Então, se eu saio de casa, pego as crianças da escola, elas já estão cansadas, com fome, eu ainda vou passar no supermercado, vou fazer compra, o supermercado é um lugar de muita agitação, de muito estímulo, tá? A criança, de repente, né, daí tem uma fila enorme no caixa, tal, ela vai ficando as necessidades dela de sono, de descanso, de alimento, né, sede, muitas vezes água, de conforto, de tranquilidade, não estão sendo atendidas. E aí eu fico mais meia hora no caixa, na fila do caixa, e de repente ela explode, né, se joga no chão, bate no irmão, tem um comportamento horrível, né, faz uma cena, mas muitas vezes, e aí eu não estou percebendo como que essa foi uma cascata de necessidades não atendidas que culminaram aí nesse comportamento inaceitável. Então, quanto mais a gente percebe as necessidades da criança, que são essas necessidades, elas são humanas e elas são universais, então elas são minhas também, é fácil a gente também perceber na gente. Quando a gente tem fome, né, a gente fica nervoso, quando a gente não dorme direito, a gente fica nervoso. A gente perde a paciência. Então, essas necessidades básicas, humanas, universais, como água, descanso, alimento, e também lazer, reconhecimento, ser visto, ser ouvido, necessidade de atenção, são necessidades que todos nós temos. Então, esse exercício da empatia, eu consegui me colocar no lugar do outro, ouvir aquele comportamento, aquela mensagem difícil de ouvir, aquela palavra maldita, né, muitas vezes, aquele palavrão, aquela coisa ali que não foi legal, ouvir além daquela palavra, além daquela cena. O que essa criança está querendo me dizer? O que ela está querendo me mostrar com esse comportamento? E aí, como é que eu posso ajudá-la a nomear os sentimentos dela, a entender as necessidades dela e então combinar, fazer acordos e pedidos claros para um outro jeito de fazer as coisas, né? Para não deixar tomar essa proporção. Então, por exemplo, tem um exercício aqui que eu gosto, que é o exercício da autoempatia. Se vocês quiserem, depois é só me mandar um e-mail que eu posso enviar para vocês. É um exercício simples de fazer,
a gente coloca aqui o fato observável. O fato, a comunicação não violenta trabalha com fatos. Então, não, aquelas frases, você nunca me ouve, você nunca tá, isso não funciona. Eu tenho que ter o fato certo, né? O fato mais específico possível, que pode ser uma frase que a criança me falou, pode ser olha, você não tomou banho nos últimos 3 dias na hora que eu falei para você tomar banho, isso tá me causando um desconforto, tá me irritando, porque eu não quero ter que falar 10 vezes para você ter que tomar banho, você já sabe que você precisa tomar banho, é uma necessidade. Então, pontuar bem as coisas na nossa linguagem vai ficando mais fácil. Não o sempre, o nunca, são palavras que dificultam essa comunicação. Então, uma frase, né, um fato observável. O Lucas tinha uma fase, com 5 anos mais ou menos, que ele falava muito essa frase: você não manda em mim, você não manda em mim. E aquilo me irritava de uma maneira assim, me tirava do sério. Outra coisa é a gente ter essa capacidade também para ouvir o que a criança fala, o que uma criança de 5 anos fala, de 3, de 4 anos fala. A gente ouve com o nosso ouvido de adulto, só que ela está falando com a fala dela de criança. Então, o Gabriel, eu lembro do Eu Te Odeio, teve a fase do Eu Te Odeio, acho que com uns 4 anos também. Ele nem sabe o que ele está falando, né? O odiar para ele é uma coisa e o odiar para mim chega no meu ouvido como uma coisa assim, nossa, que absurdo, meu filho falar isso. Então, eu sou né, eu fico muito triste, eu fico desapontada, fico com raiva, sinto falta de respeito e tal. Mas a gente ter esse discernimento, que o que a criança está me falando, ela está falando do alto do entendimento dela, da idade dela. E a gente está ouvindo com esse ouvido de adulto, que pra gente, é claro, é muito mais forte ouvir. Mas a gente precisa tranquilizar, então, os nossos sentimentos para não ser tomado. E aí o nosso controle emocional, né? A empatia tem muito a ver com a inteligência emocional. Como é que a gente desenvolve esse nosso controle emocional para poder ter respostas mais empáticas, mais tranquilas, para poder escolher a minha resposta e não ter essa resposta primitiva do nosso cérebro reptiliano ali, do homem das cavernas, que a gente conserva esse cérebro com essa atitude de lutar ou fugir. Eu vejo uma coisa de perigo, eu tenho uma cena, um alarme, uma cena que eu não gosto, e a minha opção é lutar e fugir. Não, eu tenho outras opções, eu posso trabalhar aqui com o neocórtex, eu posso respirar, acalmar meus sentimentos e aí ter uma resposta mais racional, digamos assim, né? Com mais escolha, mais consciente. Consciente, acho que é uma palavra boa. E aí, quando ele me fala aqui, voltando para o nosso exercício, você não manda em mim, o que vem aqui? Um monte de pensamentos na minha cabeça. Quem ele pensa que é? Como ele é atrevido? Que menino abusado? E a minha autoridade, né? A gente como mãe, o grande problema é que os julgamentos, as atitudes dos nossos filhos tem a ver com a nossa imagem, né? Então a gente quer que a nossa imagem passe através do nosso filho. Então se o filho faz uma coisa errada, parece que eu que estou fazendo uma coisa errada, quando na verdade são 2 pessoas e eu não tenho total controle sobre os comportamentos do meu filho, né? Claro que eu tenho que educar, eu tenho que dar a melhor educação, mostrar as consequências dos atos, tudo. A gente não está falando de permissividade, a gente está falando de autoridade e de uma comunicação mais autêntica. E aí eu não mando, eu cuido de você, como é que ele pode falar assim comigo? Quem que ele pensa que é? Quer dizer, todos os pensamentos que vêm na minha cabeça. Depois desses pensamentos, eu vou perceber os sentimentos aqui no coração, sensações físicas. Nossa, eu fico nervosa quando eu ouço isso. Eu fico com raiva, meu coração começa a bater, eu tenho vontade de pular no pescoço dele, né? Eu posso ranger os dentes, eu posso apertar minha mão, eu fico aborrecida, eu fico irritada, eu fico constrangida se ele fala isso na presença de uma outra pessoa. Poxa vida, quem ele está desafiando a minha autoridade. Eu fico impaciente, são os meus sentimentos. Percebendo os meus sentimentos, eu respiro e vou para as minhas necessidades. Necessidade a gente sente aqui, embaixo da barriga aqui. São as necessidades, é a nossa força, a nossa motivação, é o que nos mantém vivos, são as nossas necessidades. Eu tenho necessidade de ordem, de consideração, de respeito, de equilíbrio, de paz, de ter mais paz na minha casa, é uma necessidade que eu prezo muito, harmonia, amor, conexão, respeito, compreensão, conexão, na verdade. E aí,
se eu virar a página, eu posso fazer um exercício de perceber quais são as necessidades dele ao me falar essa frase. Porque todo comportamento agressivo, toda agressão, todo comportamento inadequado é a expressão de uma necessidade não atendida. Então, se ele está falando isso, pode ser para chamar a minha atenção, né? E muitas vezes as crianças pegam a nossa atenção pelo lado negativo, né? Eu vou fazer uma coisa errada, porque daí você vai ter que parar para me dar atenção. E aí, quais as necessidades do Lucas ao me dizer isso? Os pensamentos, né? Eu sou grande, eu posso fazer tudo, você não manda em mim. É a mesma frase. Os sentimentos dele, cheio de energia, confiante, eufórico, orgulhoso, impaciente, crítico. E as necessidades dele? Quando eu chego nas necessidades dele, aí é importante checar com ele. O que é, Lucas? Você está querendo mais atenção? Você quer a minha presença? Você quer que eu me conecte melhor com você? Você não precisa fazer coisa errada para me conectar com você. Você não precisa falar isso, essas coisas que eu não gosto, para me conectar com você. Você quer brincar, quer tirar sarro da minha cara? Humor, diversão, né? Porque ele sabe que naquela época, quando ele falava isso, ele me tirava do sério. Então, eu quero ver minha mãe brava, eu quero ver minha mãe virar um monstro. Quem não conhece o livro Quando Minha Mãe Virou um Monstro é ótimo também, que a mãe vira um monstro mesmo. Ele quer mais liberdade, ele quer mais a minha presença, ele quer ter iniciativa. E aqui tem ele quer carinho, ele quer amor, ele quer conexão. Se eu perceber, tem necessidades dele de carinho, de amor, de conexão, que são parecidas, são iguais às minhas. Amor, conexão, respeito, paz. Então, as nossas necessidades são parecidas. E é por isso que essa linguagem funciona, porque a gente pode se conectar com as pessoas no campo das necessidades. A estratégia que ele usou para me falar isso foi péssima. Foi brigando comigo, berrando, me falando uma mensagem errada. Mas a necessidade ali, o que estava vivo naquela fala, era uma necessidade de amor. E aí, qual seria uma estratégia, né? Um pedido específico, que é como é que a gente transforma essa situação de conflito numa oportunidade. Criar espaços de respiro, de tempo para mim e com o Lucas. E com o Gabriel, né? Porque eu tenho um filho menorzinho nessa época. Antônio tinha acabado de nascer. Então, o bebê me demandava toda a atenção. Então, eu não conseguia dar atenção para os maiores. E eles viam isso, eles percebiam isso e me mostravam um comportamento inadequado. Para reforçar a minha presença e aumentar a nossa conexão. Eu lembro de um dia que a gente saiu para tomar sorvete. E ele tomando picolé ali, depois da escola, ele falou: ai, mamãe, eu te amo tanto. Quer dizer, eu estava ali 10 minutos com ele tomando um picolé na padaria e ele expressou esse amor dele para mim, só porque eu estava tendo aquele tempinho com ele. Quer dizer, às vezes é muito pouco que eles precisam, às vezes, né? E a gente às vezes também não tem esse tempo, porque a gente nem tem esse tempo para a gente, quanto mais para o outro. Por isso que é importante ter autoempatia, esse exercício da autoempatia, para a gente poder ter empatia com o outro. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha, compartilha. Se tem alguma mãe querendo ter uma relação melhor com os filhos, um pai que está se sentindo perdido, não sabendo lidar com os conflitos, passa esse vídeo para ele, pode ser que ajude. Deixa aqui seu comentário e até o próximo vídeo.